Sejam bem-vindos ao canal 70x7, eu sou o Matheus, um dos participantes do projeto, e este aqui é o nosso primeiro vídeo do canal. Também é o nosso primeiro vídeo da série Perguntas e Respostas, onde a gente vai se dedicar a responder algumas perguntas que a gente recebe no Instagram e também no Facebook. Enfim, vamos à pergunta. A pergunta de hoje é a seguinte: por que alguns nomes foram substituídos na Bíblia, como Saulo e Paulo? Eu acredito que você que perguntou esteja se referindo a alguns nomes mais memoráveis na Bíblia que foram mudados, como Abrão, Simão e o próprio Saulo, que você diz aí na pergunta. O que acontece? As civilizações antigas davam grande ênfase na escolha de nome de seus filhos, de modo que eles acreditavam que você poderia conhecer uma pessoa conhecendo o nome dela. Então, para eles, um nome estava relacionado ao caráter da pessoa e muitas vezes até seu destino. Quando a gente vê Deus mudando o nome de Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de multidões, a gente vê Deus dando um novo destino para Abrão, né? Ele se torna pai de multidões. E é lendo Romanos que a gente entende isso, pois a gente vê que descende de Abraão todos aqueles que creem em Deus, todos aqueles que professam fé em Deus. Por quê? Porque Abraão primeiro creu. Ou seja, são multidões de pessoas que são filhos de Abraão. Outro caso é o caso de Simão, onde Jesus chama ele de Pedro, que significa rocha, e ele diz: sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E quando a gente lê a história de Atos dos Apóstolos, a gente vê que Pedro é quem dá início ao que hoje a gente chama de igreja. Ou seja, ele é o pilar, a base, a rocha sobre a qual a igreja foi construída. O caso de Saulo era diferente. Saulo era um homem que era tanto judeu quanto romano. E a gente vê que seu nome é judeu. Saulo é um nome judeu de raiz hebraica, né? E quando a gente vê a história de Saulo, a gente vê que ele começa eficazmente a ser chamado missionário em Atos 13, onde ele é enviado a pregar o evangelho aos gentios. E é então que ele adota o nome de Paulo para ele, que é um nome com fonética semelhante a Saulo, e é um nome com uma raiz mais romana, que seria mais eficaz para ele utilizar entre os gentios. A Bíblia não diz em momento algum que Saulo mudou de nome. Ela diz em Atos 13, versículo 9, que Saulo também era chamado Paulo. Isso não é algo tão estranho às Escrituras. A gente vê no próprio capítulo 13, no versículo 1, que é um rapaz chamado Simeão, que também era chamado Níger. Então isso é algo mais comum do que parece. Trazendo para os dias de hoje, seria algo semelhante a alguém que se chama João aqui no Brasil, que vai para os Estados Unidos e que adota o nome de John. A gente poderia dizer dele João, também chamado John. E o que ele está fazendo? Apenas selecionando um nome com a fonética semelhante que seria mais eficaz no destino dele. Enfim, foi uma honra. Espero ter ajudado. Até a próxima pergunta.